A paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui mais uma vez, já quase no final do nosso trimestre. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12. Na aula passada nós falamos a respeito da história de Maria e hoje nós vamos falar sobre a história de José, o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E falamos dos privilégios de Maria, falamos da sua humildade, da sua obediência e nós aprendemos que estas coisas, ser a mãe do Salvador e ela ter todas essas características, não lhe deu o direito de ser medianeira, intercessora, que nós não encontramos escrito na palavra de Deus e nem os escritores do Novo Testamento relataram a respeito da sua ascensão ao céu em corpo, em forma corpórea. E a obediência dela aos planos de Deus não lhe deu o direito também de ser adorada. E hoje nós falaremos sobre o seu esposo Jesus, seu esposo José. A Bíblia declara este homem justo. E o que é ser justo? É ser reto, íntegro, puro, quer dizer honesto, que age e vive segundo as normas da justiça e da moral, e ele foi considerado também puro diante de Deus. E o que nós vamos aprender com essa história? Uma mulher especial, o marido também deveria ser um homem especial. José, ele tinha as qualidades que Deus necessitava para o escolhido ser o pai adotivo de Jesus Cristo. Alguém que o amaria e o protegeria. Deus já conhecia, as virtudes deste homem. E não encontramos nenhuma palavra proferida por José no Novo Testamento. Nada, nenhum dos escritores cita uma única frase mencionada por este homem, mas o seu testemunho, ele é maravilhoso para os nossos dias. E também acreditamos que o testemunho dele foi maravilhoso no tempo em que ele viveu. As suas ações, elas são descritas com tanta clareza que nós podemos usar a nossa imaginação para saber as qualidades daquele homem, as virtudes que ele tinha, a sua humildade, a sua sinceridade, a sua santidade. Ele era um verdadeiro israelita, seguidor das leis de Moisés. E José, ele era temente a Deus em tudo. E como nós falamos na aula anterior, que o anjo apareceu para Maria, o anjo Gabriel apareceu para Maria e fez a elas revelações de que ela seria a mãe do Salvador, Maria com certeza, ela procurou José e contou todas as coisas, e inclusive que ela estava grávida, o que nela era gerado era do Espírito Santo e que ela seria a mãe do Salvador. José não teve essa mesma experiência de ver o anjo face a face, mas quando nós estudamos a história, nós vemos que o anjo apareceu para ele em sonho e Maria, ela teve a grande experiência da presença de Deus em sua vida. Ela contou para ele do Filho de Deus que ela carregava em seu ventre, um milagre que não dava para acreditar. Se alguém chegasse contando para nós uma história dessa, nós não acreditaríamos, não é verdade? E ainda mais uma criança gerada pelo Espírito Santo de Deus. E Maria contou tudo para José. Uma história difícil de acreditar. Mas ele não falou com Maria as suas intenções. Ele não disse para ela se ele tinha acreditado naquela história
ou se ele não tinha acreditado na história. Mas o fato é que ele intentou deixar Maria secretamente para não a infamar, para que a culpa toda recaísse sobre ele. Se fosse nessa sociedade nossa machista e uma mulher chegar e dizer que estava grávida, né, antes do casamento, não sei como, muitos homens não vão aceitar. E naquela época a sociedade também era machista. E a pena para este tipo de pecado era o apedrejamento. Então, se José não fosse um homem de qualidades, né, dos planos de Deus, talvez ele mesmo teria apedrejado a sua esposa. Ele mesmo teria apedrejado a Maria. Mas a intenção dele não era esta, por causa da sua justiça. A palavra de Deus diz que ele era um homem justo. E para não a infamar, né, para não difamar aquela jovem, ele preferiu abandoná-la e deixar que a culpa recaísse sobre ele. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. E quando José vai dormir, o anjo aparece para ele em sonhos e ele tem uma visão maravilhosa. E o anjo diz a ele tudo que ele precisa fazer. E uma das coisas que ele precisava fazer era aceitar Maria como esposa, porque o que nela tinha sido gerado era gerado pelo Espírito Santo de Deus. E que ela estava esperando o Messias tão esperado, o Filho de Deus. E que ele não precisava temer em receber a Maria, mas ele já fazia parte do plano de Deus, junto com aquela mulher humilde, obediente e temente a Deus. Ele tinha as qualidades que Deus precisava. Um casal que estava nos planos de Deus. Era um casal que Deus precisava. Perfeito? Talvez não, mas com as qualidades que iam caber nos planos de Deus. E José, pela primeira vez, né, nós vemos o anjo falando com ele, está em Mateus capítulo 1, versículo 20, né, quando o anjo fala com ele em sonho pela primeira vez. Nós sabemos que o anjo fala com ele 3 vezes em sonho, e o anjo revela para ele as mesmas coisas que Maria tinha dito, que o que estava gerado em Maria era do Espírito Santo de Deus e que ele não precisava temer. E o anjo explicou para ele que ele não poderia tocar em Maria até que a criança viesse ao mundo, e que o nome da criança seria Jesus. Um homem obediente, né? Uma família que ela não teve tantas escolhas como as famílias de hoje têm. Em que tempo ter um filho, o nome que vai dar à criança, mas eles obedeceram o plano de Deus. E o anjo disse para José: olha, a criança que vai nascer é para cumprir a profecia de Isaías 7,14, que o sinal da vinda do Messias seria uma virgem conceber, e que o nome da criança seria Jesus, o Salvador. A obediência de José era crucial para que este plano maravilhoso da entrada do Salvador neste mundo terreno desse certo. Era a obediência daquele casal. E José então aceitou a Maria, aceitou a mulher, e o ônus da comunidade que presumira o pior. Está no comentário bíblico pentecostal. É claro que as pessoas queriam o apedrejamento de Maria, mas José, ele era um homem de Deus. E o silêncio de José nas escrituras sagradas é um exemplo para nós nos dias de hoje.
né? Um exemplo que nós precisamos seguir, que é aceitar os planos de Deus sem questionar. Aceitar os planos de Deus em nossas vidas sem murmurar, né? Se contender com Deus, sem questionar a Deus o porquê das coisas. José, ele tinha a certeza que Deus estava no controle de tudo e que se Deus os tinha escolhido para esta nobre missão, Deus estaria com eles em todo o tempo. Jesus, ele não poderia ser um filho bastardo. Jesus ia precisar de alguém que o protegesse, que o cuidasse, né? E que o tivesse como filho. E Mateus, ele faz questão de mencionar a genealogia de Jesus, faz questão de mencionar no capítulo 1 os ancestrais de Jesus. Esta era a forma de provar que Jesus, ele vinha de uma linhagem real, né? Que o Messias, ele viria de uma linhagem real, ele viria da linhagem de Davi. E sendo filho de José e de Maria, Jesus estava cumprindo os requisitos das profecias, porque José, ele era da tribo de Judá e filho de Davi. Então Jesus cumpriu todas as coisas, inclusive a sua linhagem, para que ele realmente fosse reconhecido como o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Messias prometido. Então, e o nascimento virginal de Jesus era importantíssimo. Concebido sem pecado, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Era fundamental Jesus ter uma família completa. E perante a lei, José, ele era o pai de Jesus. Um homem simples, carpinteiro, mas um pai que cumpriu com o seu papel. E José, ele não fez prova com Deus a respeito daquela missão. Afinal de contas, ele teve um sonho. E ele poderia ter achado que aquele sonho era por causa dos acontecimentos diários. E ele podia achar que ele estava apenas perturbado por causa dos acontecimentos. Mas a Bíblia diz que ele creu, que ele não duvidou em nenhum momento na revelação divina que ele teve. E a Bíblia diz que ele recebeu Maria como esposa. E com certeza também ele contou a ela a experiência maravilhosa que ele teve com o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele a respeitou até ao tempo determinado pelo anjo. Não a conheceu até que ela deu à luz ao unigênito de Deus, ao primogênito daquele casal. Mateus fala que ele era o primogênito de José. Então, conclui que Jesus era o primeiro filho de José também. Se ele era o primogênito de José, era o seu primeiro filho. Se ele era o primogênito de Maria, era o seu primeiro filho, de tantos outros que eles tiveram. José resistiu à tentação de desrespeitar a Maria. A Bíblia não fala, mas com certeza ele foi tentado, porque o inimigo de nossas almas, ele não brinca, e ele não ia brincar com aquele casal. E infelizmente nem todos conseguem vencer a tentação, né, do sexo antes do casamento, a tentação do sexo dentro do casamento em forma de adultério, mas aquele casal, ele venceu. José cumpriu o seu ministério maravilhosamente, proteger a Jesus, educá-lo segundo as leis de Moisés, ensinar-lhe uma profissão, porque Jesus também, ele era carpinteiro, herdado do pai.
E não vemos muitas aparições de José na Bíblia, mas as que nós temos registradas são da excelência do seu caráter. Um homem que serve de exemplo até hoje nos nossos dias. E todas as profecias relacionadas a Cristo, elas foram cumpridas. José, ele sempre obedeceu à voz de Deus. O alistamento de José, Deus, que é soberano em todas as coisas, ele usa as ações das nações para cumprir a profecia. Às vezes as pessoas acham que estão tomando atitude próprias, elas querem agir assim, mas nós sabemos que Deus está por trás de grandes decisões, para que seu plano, para que as profecias, elas tenham o seu cumprimento na íntegra, de acordo com Deus planejou. Um exemplo, o decreto imperial, um censo decretado por César Augusto, e o nascimento de Jesus, então, ele é colocado no palco do mundo, diz o nosso comentário bíblico pentecostal. E ele leva Maria junto, não precisava levar a sua esposa, mas olha a proteção daquele homem. Para que Maria não fosse humilhada sem a presença de José, para que as pessoas não escarnecessem dela, ele preferiu levá-la com ele, para proteger, que ela não fosse humilhada pelas pessoas de sua cidade. Então, eles partem para Belém, para o alistamento, para a cidade de Davi, onde a profecia de Miqueias 5:2 disse que o Salvador ia nascer. E completa o tempo do bebê nascer, o primogênito de Maria. A cidade estava muito cheia, afinal de contas era o alistamento e muitas pessoas estavam ali. Então as estalagens não tinham lugar. Quando José chegou, já estava tarde demais e não tinha lugar nas estalagens. E Jesus nasce e é colocado em uma manjedoura. Mas ele não foi colocado em uma manjedoura por extrema pobreza, porque não tinha lugar nas estalagens. Mas por não ter opção, naquele momento, e a sua esposa não poderia ter o seu filho ali na rua, e eles foram levados ali para aquele curral de animais. Talvez o bercinho de Jesus já estava pronto lá na sua casa, um enxovalzinho todo arrumado, esperando apenas o momento do bebê nascer. Mas o casal teve de vencer aquela prova também, de ter o filho no lugar em que não era esperado. E venceram, passaram por aquela prova, e foram um dos maiores milagres assistido por tantas pessoas. Os pastores ficaram radiantes, viram presenças celestiais anunciando o nascimento do Messias. Então eles voltam para a cidade e José cumpre a lei, circuncida Jesus, o primogênito dos homens, ao 8º dia. E a circuncisão era para diferenciar judeu de gentios e também para lembrar o concerto de Deus com Israel. E depois de 40 dias, que era a purificação de Maria, eles apresentam Jesus no templo e encontram ali Simeão e Ana. E se aquele casal tinha alguma dúvida a respeito da divindade daquela criança, de onde ele viera, ali, naquele dia, caiu por terra todas as dúvidas. Eles ouvem a confirmação de que Jesus era o Messias que havia de vir e revela também o sofrimento que aquela criança ia ter no seu ministério para salvar o seu povo e também as outras nações. E também revela o sofrimento de que Maria teria como mãe, como se uma espada transpassasse a sua alma. Estava revelando que a sua vida seria
de sofrimento. Afinal de contas, Jesus ele veio para morrer no lugar de toda a humanidade. E aí, pela segunda vez, em Mateus capítulo 2, versículo 13, o anjo aparece em sonhos a José outra vez, depois que os magos fizeram uma visita para aquele casal, foram adorar a Jesus e levaram os presentes. E Herodes queria saber onde esta criança, o rei dos judeus, tinha nascido. E quando os magos voltaram, por outro caminho, o anjo apareceu pela segunda vez em sonhos a José, advertindo de que Herodes queria matar a criança. E ele obedece prontamente. Ele levanta no meio da noite, toma Jesus, a Maria, sua esposa, e fogem de madrugada, obedecendo prontamente, não se importando com nada, e vai para o Egito, orientado pelo anjo. E o Egito é nada menos, nada mais do que o lugar onde o povo de Israel tinha sido escravizado por 430 anos. Mas José, ele confiava em Deus. E ele tinha certeza que Deus iria cuidar deles ali também, mesmo no Egito. Como viveram, de que viveram, é uma incógnita. Muitos estudiosos dizem, tem uma linha de pensamento de que eles sobreviveram ali com os presentes que os magos levaram para eles. Mas isto não é certo. O que nós sabemos é que Deus cuidou daquela família santa também ali no Egito. Eles estavam a 500 quilômetros de distância de Jerusalém. E José, ele não ia deixar de proteger nunca o seu filho Jesus e nem sua esposa Maria. Não teria obstáculo nem distância que ia impedi-lo de cumprir a sua missão na íntegra em que ele foi confiado. Deus confiou a ele essa missão de ser o pai adotivo de Jesus. E morrendo Herodes, o anjo, pela terceira vez, em Mateus capítulo 2, versículo 19, aparece a José em sonhos outra vez. Ele diz que é tempo de voltar. E quando ele estava de volta, com medo do governante, que era filho do próprio Herodes, ele fica na região da Galileia, na cidade de Nazaré, também para cumprir a profecia dos profetas, em que Jesus seria chamado o Nazareno. E nessa cidade cresceu Jesus. E seu pai o ensinou o ofício, ensinou a ele as leis de Deus, ensinou a ele tudo sobre a lei de Deus, porque era dever dos pais. Está em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 18 ao 21. E esta obrigação não é da escola, não é da igreja, essa responsabilidade é dos pais, sempre foi e sempre será. Tem pais que acham que eles não têm obrigação de ensinar para os filhos o caminho de Deus, a temer a Deus. E José, ele nos dá esse exemplo, a palavra de Deus nos dá esse exemplo, que a responsabilidade é nossa, de ensinar os nossos filhos a conhecer e temer a Deus. José era um homem conhecedor, temente e cumpridor da lei de Deus. E todos os anos ele ia com sua família para Jerusalém. Pelo menos uma vez ao ano, uma família israelita, ela tinha que ir a Jerusalém para adorar, principalmente na festa da Páscoa, que era uma das festas mais importantes para o judeu. E, inclusive, nós conhecemos quando Jesus tinha 12 anos, em Jerusalém, ele já estava ali discutindo com os doutores da lei, ele tinha se perdido há 3 dias dos seus pais e estava cuidando dos negócios do seu pai, de Deus. E um judeu com 12 anos, ele já faz o seu mitzvah, sai da infância para a adolescência, e ele já conhece todo o Pentateuco, já
canta os salmos de cor. E José ensinou o seu filho a cumprir toda a lei. E nós precisamos aprender com este homem que a Bíblia não revela a sua morte. Ele não era de aparecer, né? Não conhecemos nenhuma frase de José, mas as suas ações, elas são conhecidas. A sua justiça, a sua obediência, a sua retidão, ela é conhecida para todos nós. A sua fé. Alguns acham que ele não viu o ministério terreno de Jesus, é uma linha de pensamento. Outros acham que ele viu o ministério terreno de Jesus, baseado em João, capítulo 6, versículo 42, mas não é um motivo que precisamos discutir se viu, se não viu, né? O alvo nosso é o Messias, é Jesus Cristo morrer em nosso lugar. Ele foi desprezado por causa da sua profissão. Nós vemos quando as pessoas iam citar a família de Jesus, né, para desacreditar, fazer com que as pessoas desacreditassem que Jesus não tivesse o crédito necessário por causa das suas origens humildes, e desprezavam a profissão de José. Diziam, não é ele filho do carpinteiro? Né? Não é ele o carpinteiro? Desprezando a profissão de seus pais. E José não cobrou nada de Deus, nada. Como ia sustentar a criança, ou que ele teria que ter uma vida de ostentação, porque afinal de contas ele era o pai do Messias. José não tinha essa intenção. O objetivo dele era realmente cumprir os propósitos de Deus e obedecer a parte que coube a ele nesta tarefa. E o que aprendemos com José então? Grandes lições ele traz para nós. E uma delas é que nem sempre que somos chamados por Deus para fazermos parte de seus planos, a vida vai nos sorrir. Nem tudo vai dar certo. Que não enfrentaremos dificuldades, que tudo vai ser bom. O próprio Jesus Cristo sofreu, Maria sofreu a dor de uma mãe, José sofreu a dor da humilhação, de ter que viver fugindo para proteger o seu filho. Mas uma coisa é certa, né? Nós, baseados na palavra de Deus, que quando nós somos chamados, Deus garante que estará conosco sempre e que Ele vai guiar os nossos passos também, sempre em meio às adversidades, como Ele foi com José, como Ele foi com Maria. Ele também é conosco. E pode vir provas, mas nós temos a certeza de que Deus está no controle de tudo, como foi na vida de José. Um homem fiel, reto e justo, diante de Deus e dos homens. Ele não reivindicou glórias para si. José não aceitou aquele plano maravilhoso para ficar famoso nas Escrituras Sagradas, né? Talvez ele nem sonhava que essa história seria registrada em um livro, né? E que nós estaríamos falando dele aqui hoje, em pleno século 21. José não quis ser o carpinteiro mais famoso e mais rico de Nazaré por ser o pai adotivo do Messias. Ele queria apenas cumprir os desígnios de Deus. E você? Se você gostou desta aula, dá um curtir, compartilha com outras pessoas esta lição tão maravilhosa e também se inscreva no meu canal. E já estamos terminando o nosso trimestre. Hoje vamos falar sobre a lição de número 12. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, que você fique na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço para você.